Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal. Quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho preocupação de trazer periodicamente as melhores opções de investimento, que não só vão te trazer boas rentabilidades, mas que de fato vão proteger o seu dinheiro. E no vídeo de hoje vai ser ao contrário, pessoal. Eu vou adotar uma dinâmica oposta. Ao invés de trazer para vocês os melhores investimentos de renda fixa, eu vou trazer os piores investimentos de renda fixa numa seleção que eu fiz aqui. Eu vasculhei vários bancos e corretoras e selecionei 3 investimentos de renda fixa que eu acho que são muito ruins. E qual que é o principal objetivo desse vídeo? Te ensinar a detectar as principais ciladas em renda fixa, que muitas vezes agentes autônomos e gerentes de banco te oferecem como sendo grandes vantagens. E muitas vezes, por você não ter o conhecimento adequado, digamos, a vivência no mercado financeiro adequada, você acredita que aquilo é de fato um bom investimento, você investe. E depois, só quando é mais tarde, quando não tem muito o que fazer, que cai a sua ficha, que você se depara que aquilo não foi de fato uma boa escolha. Então, para a gente aprender com os erros, com os investimentos ruins, eu fiz essa seleção, vou trazer esses 3 investimentos para vocês e falar o porquê esses investimentos são tão ruins, para que de fato então vocês aprendam, ganhem vivência, digamos até mesmo ganhem uma certa malícia, para vocês aprenderem a distinguir as más oportunidades das boas oportunidades do mercado financeiro. Inclusive, antes de partir para essa seleção, eu queria lembrar vocês que agora nos dias 24, 25 e 26 de maio, eu vou fazer uma imersão gratuita aqui no YouTube chamada Os Segredos da Renda Fixa, e nessa imersão eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre investimentos de renda fixa, inclusive vamos falar sobre macroeconomia, taxa Selic e inflação, e como esses elementos influenciam diretamente nas escolhas, nos investimentos de renda fixa que você faz ao longo do tempo. E se você então quiser contar com a minha didática, aprender junto comigo nesses 3 dias, não deixe de se inscrever pelo link que vai ficar logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque só quem tiver inscrito na imersão que vai receber o link exclusivo das aulas. Dito isso, então vamos partir para esses 3 péssimos investimentos que eu quero mostrar para vocês o porquê que eles são ruins, para vocês não caírem em investimentos que, na minha visão, são ciladas e, infelizmente, muitas vezes são vendidos como boas oportunidades aí no mercado financeiro. E vamos então ao primeiro deles, que é esse CDB do Banco Master, com pagamento de juros mensais e vencimento em abril de 2031. Além disso, esse investimento tem uma taxa de rentabilidade pré-fixada de 14% ao ano. Esse investimento ele tem 3 problemas muito sérios. E de antemão, você já consegue detectar algum desses problemas que eu já enxerguei aqui nesse CDB? Se você já consegue perceber algum deles, já deixa aqui para mim o seu palpite nos comentários, para depois você ver se você acertou e se você percebeu todos os poréns que esse ativo aqui tem. E vamos lá, o CDB do Banco Master com vencimento em 2031. Esse é o primeiro problema, pessoal. Quando a gente fala de investir em renda fixa privada, que são CDBs, LCs, LCAs, nesses tipos de investimento você está emprestando o seu dinheiro para um banco, uma instituição financeira privada, que é muito mais frágil, por melhor que ela seja, ela é muito menos segura do que os investimentos em títulos do Tesouro Direto, em que você investe seu dinheiro e empresta ele para o nosso governo federal. Você pode até achar que o governo federal é um emissor arriscado, com todas as loucuras que acontecem aí no campo político, no campo econômico, mas fato é, pessoal, que o governo federal, ele é o único emissor de investimentos de renda fixa que tem o poder de imprimir dinheiro. Então, se na pior das hipóteses tudo der errado com o governo federal, ele pode imprimir dinheiro para honrar com as suas dívidas e por isso, então, ele tem um menor risco de crédito, o menor risco de não te pagar, sendo, então, consequentemente, os títulos do Tesouro Direto os investimentos mais seguros que tem. E quando a gente parte para CDBs, LCs, LCAs, que a gente não conta mais com a emissão, a garantia do governo federal, e sim com a garantia de um banco, uma instituição privada, é muito complicado, na minha visão, você contar com a solidez e segurança de uma instituição privada por um prazo tão longo, como é o vencimento desse CDB, que vence em abril de 2031, quase uma década aí de dinheiro aplicado. E por mais que hoje, 2023, o Banco Master, ele tenha dados de solidez e segurança, é um banco que gera lucro, superavitário, tem bons índices de mobilização brasileira, por mais que ele seja um banco que hoje tenha boa saúde financeira, na minha visão, quando a gente fala de investir em renda fixa privada, que são CDBs, LCIs, LCAs, é muito arriscado que você invista por um prazo tão longo. Quando a gente fala de longuíssimo prazo, décadas de investimento, é muito mais seguro que você opte pelo Tesouro Direto, que são os investimentos mais seguros que a gente tem, e a gente tem certeza que daqui a 10 anos ainda vai existir Brasil. Mas daqui a 10 anos a gente não tem certeza que vai existir o Banco Master. E o primeiro problema, então, desse CDB é esse prazo extremamente dilatado, quase uma década. O segundo problema dele é a taxa pré-fixada. Isso porque quando a gente fala de investir em ativos de renda fixa pré-fixados, percebam
que esse investimento ele vai render 14% ao ano, do momento em que você investir até o vencimento, né? Ele vai sempre ter essa rentabilidade anual. Independente se a nossa inflação acumulada ao longo desse período for pequenininha, baixinha, e independente se a inflação ela disparar, ela explodir e ela chegar à casa de 2 dígitos. Então, quando a gente fala de investir em ativos pré-fixados, né, que não se alteram, a sua rentabilidade não sofre nenhum tipo de modificação em função da inflação, a gente tem que ter um horizonte temporal de investimento em pré-fixados muito curto. Eu, particularmente, só tenho confiança para investir em ativos pré-fixados por 3, no máximo 4 anos. Isso porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um histórico de hiperinflação. Nós vivemos em um país que tem sempre inflação acima das metas estabelecidas pelo Banco Central. Se você ver esse gráfico aqui, que mostra um histórico, um apanhado do IPCA 15, que é a inflação medida entre o dia 16 de um mês e o dia 15 do mês seguinte, você vai ver que em pouquíssimos momentos da nossa história, o IPCA ficou abaixo aí dos 4% no acumulado dos últimos 12 meses. Então, você consegue perceber que a gente convive com inflação. Desde que o Plano Real ele foi instituído, né? Claro que ele resolveu um problema de hiperinflação mais grave que a gente viveu durante as décadas de 70 e 80, mas ainda assim a gente convive com uma inflação que é muito significativa e que no longo prazo prejudica você, investidor. Portanto, investimentos pré-fixados, que são aqueles que não têm a sua rentabilidade alterada pela inflação, é muito importante que você reduza o horizonte temporal de investimentos e invista em pré-fixados, né, para o curto prazo, até no máximo 3, 4 anos, porque se nesse meio tempo, né, a inflação ela disparar, ela voltar a dar trabalho, igual aconteceu em 2020, 2021 e 2022, você não tem a sua rentabilidade tão prejudicada. Porque imagina, não adianta você ter um investimento que rende 14% ao ano, se a gente tem uma inflação de 7, 8, 9, até mesmo 10 ou talvez 12%, que foi o que a gente teve em março de 2022. Então, investimentos pré-fixados num país que tem um histórico de hiperinflação tão significativo quanto o Brasil, pessoal, é para a gente investir com prudência. Por mais que hoje a gente tenha uma inflação sob controle, nunca duvide, né, do potencial de geração de inflação, de desvalorização da moeda que a gente infelizmente tem aqui no Brasil. E a história nos comprova isso. E além desse segundo problema, que é a taxa pré-fixada num CDB de vencimento tão longo, o terceiro problema é ser um CDB com juros mensais. E como que funciona, né? Existem vários tipos de CDBs que pagam juros mensais, LCIs e LCAs. E nesse tipo de investimento não existe o que a gente chama de juros compostos. Isso porque é o seguinte, quando você investe em renda fixa, quando você, por exemplo, investe em um CDB, uma LCI, uma LCA, e você deixa seu dinheiro, por exemplo, aplicado até o vencimento, vamos supor, uma LCI com vencimento em 2 anos. Isso quer dizer que a rentabilidade do mês anterior, ela serve como base de cálculo para o cálculo da rentabilidade dos meses subsequentes. Ou seja, os juros do mês posterior, ele é calculado com base nos juros dos meses anteriores que o seu investimento já rendeu. Então a gente tem o chamado efeito da bola de neve dos juros compostos, em que há incidência de juros sobre juros de meses anteriores. E os juros compostos, eles potencializam a rentabilidade dos nossos investimentos de renda fixa. Como você pode ver aqui por esse gráfico, né? Se você tem investimento que rende juros simples, um investimento que rende a juros compostos, os juros compostos vão no longo prazo te trazer uma rentabilidade muito maior. E quando a gente fala de um investimento que te paga juros mensais, isso quer dizer que os juros que rendeu aquele mês, ao invés de continuar aplicado naquele CDB, naquele investimento de renda fixa, para fomentar e aumentar a força dos juros compostos, esse rendimento, ele ao invés de ficar ali e servir de base de cálculo para o rendimento do mês posterior, ele é simplesmente depositado na sua conta bancária. E aí perceba que num CDB que paga juros mensais, não há juros compostos, e sim sempre juros simples, porque os juros sempre vão incidir, né, em cima daquele capital inicial e não vão considerar os juros dos meses posteriores, porque esses juros, ao invés de estarem aplicados no CDB, eles vão ser devolvidos para você na forma de pagamento de juros mensais. Então você particularmente, se não tem necessidade de ter hoje uma renda passiva mensal, se você está na fase de construção de patrimônio e não de usufruir desse patrimônio, não faz sentido nenhum você optar por investimentos que te paguem cupons de juros mensais, porque isso quebra o efeito, elimina o efeito dos juros compostos sobre os seus investimentos. E basicamente esses são os 3 grandes problemas que eu vejo nesse CDB do Banco Master. E aí eu quero saber de você, conseguiu agora aprender e entender o porquê que esse CDB é problemático? Quando você aprende com essa explicação, você vai ganhando vivência. E se você ganhou vivência, ganhou um pouquinho mais de experiência com esse aprendizado que eu trouxe aqui pra você, coloca aqui pra mim nos comentários a hashtag vivência pra eu saber se essa explicação gerou ou não valor pra você. E bora então pro segundo investimento problemático, o segundo investimento ruim, que é aqui um CRI, um certificado de recebível imobiliário de Magazine Luiza. E quando a gente fala de investimentos de renda fixa,
A gente basicamente, dentro da nossa tríade dos investimentos, que é o que eu ensino para os meus alunos, a gente tem dentro da renda fixa o Tesouro Direto, que são os investimentos mais seguros que a gente tem. Depois a gente tem CDBs, LCIs e LCAs, que são emitidos por instituições financeiras privadas, e eles têm um grau de segurança intermediária, porque apesar de você estar submetido ao risco daquela instituição, esses investimentos têm garantido o nosso Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que te protege em até R$250 mil investidos por instituição financeira. Eu falo mais sobre o FGC nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques. E aí depois que a gente avança, na escadinha de risco da renda fixa, a gente se depara com os CRIs, CRAs e debêntures, e nos quais você não empresta seu dinheiro para um banco ou para o governo federal, e sim para uma empresa privada qualquer, de qualquer setor, e que não há a garantia então do FGC. Você se submete 100% ao risco de falência, ao risco de calote daquela instituição em que você está investindo. E nesse caso aqui a gente tem o certificado de recebível imobiliário, que é um investimento de renda fixa isento de imposto de renda de Magazine Luiza, com uma taxa de rentabilidade excelente, de IPCA mais 7,55%. Isso quer dizer que enquanto seu dinheiro ficar aplicado, e ele vai ficar aplicado até o vencimento, porque esse tipo de aplicação, via de regra, não tem liquidez, você não consegue resgatar antes do vencimento, e aí o seu dinheiro vai render o IPCA acumulado do período, ou seja, a inflação, mais 7,55% e isento de imposto de renda. Que no primeiro momento pode parecer que é um excelente investimento. 7,55% mais inflação e com isenção de imposto de renda, sem sombra de dúvidas, isso aqui pode atrair os olhos de muitos investidores. Só que você tem que lembrar o seguinte, pessoal, por mais atraente que seja a rentabilidade de investimento, não se escolhe investimento de renda fixa olhando apenas para a rentabilidade. Eu sempre falo isso com os meus alunos, seguidores, e torno a repetir aqui. Isso porque, pessoal, imagina comigo, Magazine Luiza é uma empresa do varejo, hoje ela tem ótimos indicadores de endividamento, é uma empresa que relativamente tem um endividamento muito baixo, mas o que a gente vê na história brasileira é que muitas varejistas que a gente tem, inclusive varejistas que têm grandes nomes na atualidade, como Americanas, estão passando por maus bocados. Lojas Americanas mesmo, que teve o seu pedido de recuperação judicial decretado. E quando você investe um CRI, um CRA, uma debênture, você se submete exclusivamente ao risco de falência, de quebra daquela instituição. Então imagina que aconteça alguma coisa com o Magazine Luiza, ainda mais num CRI como esse, que tem um vencimento tão longo, 2030. Hoje o Magazine Luiza é uma excelente empresa na nossa bolsa de valores, tem bons indicadores de saúde financeira, mas até 2030, a gente tem 7 anos pela frente, muita coisa pode acontecer e, infelizmente, o histórico que a gente vê com as nossas varejistas não é dos melhores e, por isso, eu não acho que compensa o risco de você investir em um ativo sem garantia do FGC, em uma varejista que pertence a um setor do mercado. É muito difícil, Magazine Luiza tem, por exemplo, uma margem líquida muito baixa, ou seja, o lucro final que ela tem ali, depois que desconta todos os encargos, é hoje uma margem líquida negativa, ou seja, a Magazine Luiza está vendendo produtos com prejuízo. E aí, se isso perdurar por mais anos, até 2030, há grandes chances de até lá você ter problemas para receber esse CRI, assim como, por exemplo, no caso de Americanas, um exemplo recente nosso de uma gigante varejista que teve sua recuperação judicial decretada, quem tinha debêntures de lojas americanas, que são ativos de renda fixa muito semelhantes aos CRIs, ficou aí a ver navios, está tendo sérios problemas para ter o seu dinheiro de volta. Então, na minha visão, a rentabilidade desse CRI não compensa o risco que você está correndo, sobretudo por causa do longo prazo. Se fosse um CRI de um prazo menor, até 2 anos, eu acho que até toparia o risco em virtude dessa excelente taxa de rentabilidade. Mas 2030, pessoal, está muito distante e o risco desse CRI é muito elevado. E por fim, quero trazer para vocês um COI, um Certificado de Operação Estruturada, que são um dos investimentos mais oferecidos por gerentes, por agentes autônomos de investimentos de corretoras. E o que são os COIs? Na verdade, COIs são cenários de apostas que corretoras criam, para desafiar você, entre aspas, tá, pessoal? Tô usando uma analogia, mas elas criam um cenário hipotético de rentabilidade, como se fosse uma aposta, e aposta com você se aquele cenário vai se concretizar ou não. Se aquele cenário não se concretizar, muitas vezes você recebe apenas o seu dinheiro de volta, corrigido pela inflação, e se aquele cenário se concretizar, você recebe uma rentabilidade que é lá estipulada pelas regras daquele COI. E aqui no caso eu trouxe para vocês um exemplo, que é o COI XP Bolsa Americana. E aqui no caso desse COI, pessoal, o que a corretora está fazendo? Ela está apostando com você com relação à queda ou à valorização do S&P 500, que é um dos principais índices da Bolsa de Valores norte-americana. E aqui por esse quadro aqui de variação do índice S&P 500, o que a corretora está apostando com você? Olha, se esse ativo ele cair nos próximos 5 anos em até 60%, ou se ele se valorizar em até 50%, você simplesmente só vai receber uma rentabilidade programada de 60% durante esses 5 anos, que não é nada de genial. Lembrando que sobre COIs ainda incide imposto de renda,
né, na tabela regressiva, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, se o dólar, né, variar entre menos 60% ou mais 50%, o que é grande chance, né, de que aconteça nos próximos anos, o dólar ficar nesse grande intervalo aí de oscilação, você simplesmente vai receber 60% ao longo desses todos 5 anos, o que ainda vai incidir em imposto de renda e seu dinheiro vai ficar preso durante esse tempo todo. Há uma vantagem significativa de você investir nesse COI apenas se esse índice S&P 500 ele tiver uma valorização superior a 50%, porque aí você consegue ter rentabilidades aqui, né, lineares. Se o índice subir 80%, você tem uma rentabilidade de 80%. Se o índice subir, por exemplo, 120%, aí você vai ter uma rentabilidade de 120%. Mas percebam, gente, que um índice subir 100%, né, ao longo dos 5 anos é algo muito difícil de acontecer. E geralmente os cenários de rentabilidade do COI, eles são feitos justamente para que você tenha baixa rentabilidade e a corretora tenha alta rentabilidade. É muito difícil encontrar um COI em que, de fato, há grandes chances de você ter rentabilidades significativas e superiores a do que você teria, por exemplo, no Tesouro Direto, investindo em CDBs, LCIs e LCAs. E esse aqui é um dos COIs, né, que então ele coloca uma rentabilidade, né, meia boca de 12% ao ano, 60% ao longo dos 5 anos, para um horizonte de desvalorização e valorização do ativo muito grande, e para você de fato ganhar dinheiro com esse ativo, com esse COI, tem que haver uma valorização do índice aí extrema, acima de 50%, o que é muito improvável que aconteça. Então, vídeo regra, pessoal. Tenha um senso crítico, desconfie de COIs, porque são ativos que foram feitos para a corretora ganhar dinheiro e não para você. E basicamente essa é a minha análise, essa é a seleção dos piores investimentos de renda fixa que tem aí no mercado. Não quer dizer que não existam investimentos piores, pessoal, pode ter coisas ainda piores, mas foram investimentos que me chamaram a atenção pelo risco, pelos prazos extremamente elevados, sem liquidez e pela completa ausência, né, de atratividade, de ter algum tipo de vantagem, de retorno justo para você, investidor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se tiver alguma dúvida, alguma observação, sugestão, deixe aqui para mim nos comentários. E, por favor, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal e não deixe de dar um like para prestigiar todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês. Por hoje é isso e até a próxima!